Lá em Efésios, no capítulo 6, muito conhecido dos amados irmãos, versículo de 1 a 4, fala sobre filhos e pais. Interessante que o apóstolo Paulo ele começa a exortar primeiramente os filhos. Ele começa dizendo, no versículo 1 do capítulo 6, filhos, obedeceis a vossos pais, em que, irmãos? No Senhor. Preste atenção, amados. Obedeceis, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Amados, eu tive pai, hoje eu não tenho mais. Pai e mãe já descansam no Senhor. Eu fui criado num lar que meu pai ele exigia muito respeito com as pessoas. Meu pai, minha mãe. E meu pai, ele ensinava também que eu não levasse desaforo para casa. Era assim que meu pai ensinava. Felizmente eu criei num lar desses. Meu pai, ele dava a vida por nós. Mas ele não tinha exemplo. Ele não tinha testemunho. Ele não queria que eu bebesse, mas ele bebia. Ele não queria que eu fumasse, mas ele fumava. Ele não queria que eu jogasse, mas ele jogava. Ele não queria ir ao cinema no passado, que tinha um cinema aqui em Bom Conselho, não sei se o que é mais velho se lembra, existia um grande cinema aqui. E ele ia. E sempre eles aconselhavam, respeito o mais velho, tudo isso ele falava. Mas quando era para dar exemplo, ele não dava. E com isso eu cresci vendo e cheguei até a praticar essas coisas até meus 25 anos. Eu sofri muito na casa dos meus pais. Ele era um pai muito bom, mas ele bebia. E quando ele bebia, ele maltratava a minha mãe, maltratava os filhos. Éramos 8 irmãos e mais 3 filhos que minha mãe criou dele. Uma mãe que hoje descansa no Senhor. Minha mãe foi um grande exemplo de mulher. Amém, Jesus. Uma mãe que honrou o seu casamento, sofreu muito para me proteger, nos proteger, que eu sou o filho mais velho. E com isso, amados, eu levei tempo. E cheguei até meus 25 anos. Fui para São Paulo, jovem, com 19 anos. Eu quero sair da casa do meu pai. Meu pai é muito bravo, muito ruim. E eu fui embora. Ele não queria, esconder dele. Meu tio foi quem comprou uma passagem para São Paulo. E quando ele soube, no dia que eu ia viajar, ele foi rasgar a passagem. Foi que meu filho, o irmão dele, que é meu tio, desse, Antônio, eu deixei ele viajar. Ele já está grande. E eu fui. E quando eu cheguei lá fora, irmão, eu trabalhei 2 anos em São Paulo. Aí conheci realmente o que era ser pai. Que às vezes a gente também, por ser jovem, acha que nossos pais é bruto e assim, mas a gente sabe também o que é um pai quando a gente está no mundo lá fora. Ele era ruim, mas quando você precisava, estava doente, ele dava vida para nos defender. O problema dele era porque bebia. E quem bebe tem duas caras, né? E com isso, amados, com 25 anos, foi quando eu conheci Jesus. E eu quero falar deste Jesus que transformou minha vida. Amém. Este Jesus que fez eu amar meu pai e fez eu amar minha mãe. Porque eu cheguei, por pouco eu não matei meu pai. Porque ele foi bater na minha mãe e eu, criado naquela violência, chegou um momento que eu tinha medo. Mas quando eu fiquei maior, quando eu vi aquilo, aquele medo transformou-se em ira, ao ponto de eu partir para cima do meu pai e por pouco eu não teria a vida do meu pai. E cresci, criei nisso aí, mas por pouco tempo Deus me salvou. Amém. 25 anos, vou fazer 59 anos. Deus me salvou. E justamente levei tempo, foi 18 anos.
16 a 17 anos para evangelizar meu pai, 18 anos para evangelizar minha mãe. Todo dia eu falava de Jesus com sabedoria, com amor. 18 anos, irmãos. E com 18 anos, eu ganhei meu pai para Jesus e ganhei minha mãe para Jesus. Quando eu conheci Jesus, amados, eu passei a amar ao meu Senhor Jesus e passei a amar meu pai e minha mãe. Aí Paulo diz: filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Quando eu me converti, meu pai sempre dizia assim. Ele vendia fumo, ele era fumeiro, eu passei também a vender fumo também. Eu ganhava muito dinheiro naquela época, novo, casadinho de novo, não tínhamos filho ainda, estava iniciando. E quando eu me converti, com 6 meses de casado, meu pai disse: pai, eu não vou vender mais fumo, porque fumo é um vício. E a Bíblia diz que os viciados, eles não têm parte do reino de Deus. Ou seja, você é dependente do vício. Se você é dependente do vício, você tem que pedir muita força a Deus para Deus libertar. E só Deus dentro do seu coração é que vai ajudar você a se libertar de qualquer vício. E daí por diante eu passei a ver em Jesus que eu tinha que deixar aquelas coisas. E por isso por pouco eu não apanhei. Mas com o tempo minha vida foi mudando, Deus foi mudando a minha vida, foi transformando até o tempo de eu chegar e ganhar meu pai para Jesus. Amém. E ele viu que a minha vida tinha mudado. Eu passei a amar meu pai, onde antes eu tinha ódio. E Jesus me salvou. Irmãos, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai, veja bem o versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se você for lá para Êxodo 20, são 10 mandamentos. E o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo é: não farás para ti mais cultura. Não toma o nome do seu teu Deus em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar. O quarto é o quinto: honra teu pai e a tua mãe. Mas aqui Paulo diz o quê? É o primeiro mandamento com promessas. Veja bem, por que, irmão? Ele diz que o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Porque aqui diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que promessa é essa? Aí no versículo 3 diz: para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Amado, se você ama seu pai, se você ama sua mãe, se você respeita seu pai, se você respeita sua mãe, Deus vai prolongar os teus dias de vida na terra. Mas tem que ser no Senhor. Por exemplo, como assim no Senhor? Paulo diz no versículo 1: filhos, obedecei vosso pai no Senhor. Ou seja, se eu tenho meu pai e ele me dizer que eu devo fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, eu estou desobrigado em obedecer a ele. Eu não vou pecar se eu desobedecer a meu pai. Pai, o Senhor está me dizendo uma coisa que eu não vou fazer, porque isso é contra a vontade do Senhor. Não estou respeitando o Senhor, mas estou respeitando acima do Senhor, Pai dos pais, que é o Deus Todo-Poderoso. Para ele, Pai, eu dei minha vida. E foi com isso, irmão, com essa palavra que eu ganhei meu pai para Jesus. Pai, eu amo o Senhor, Pai, mas eu não posso, Pai, fazer aquilo que desobedece ao Pai do Pai, que é seu Pai e é meu Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Filhos, obedeci vossos pais no Senhor. E no versículo 4 ele diz: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e a demonstração do Senhor. Amados, bom pai e um bom filho. Para ser um bom pai, amados, temos que ser um bom filho. Veja bem, para ser um bom pai, nós temos que ser um bom filho. Um bom filho, ele faz o quê? Ele obedece a seu pai no Senhor. Amados, desde novinho que nós ouvimos falar de Deus. Quem é Deus? É nosso pai. Nós somos ensinados desde criancinha a fazer aquela oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aquela oração não é para ser repetida, aquela oração é para ser estudada, como você deve se dirigir a Deus. Mas eu ouvia sempre essa oração e aprendi, decorei.
Mas eu não conhecia Deus se não fosse seu Filho Jesus Cristo. Amado, para eu conhecer o bom Pai que é Deus, eu tive que conhecer o bom Filho que é Jesus. Veja bem, para eu obedecer, para eu conhecer o bom Pai, que é nosso Deus Todo-Poderoso, que eu não tinha esse conhecimento, nós não tínhamos esse conhecimento, foi preciso nós conhecermos a quem? O seu Filho Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Ele é o exemplo de filho que obedeceu ao seu pai. E por ele obedecer a seu pai, é que eu aprendi, nós aprendemos a como honrar ao nosso Pai, a como honrar ao nosso Deus. Porque se você perguntar a qualquer pessoa e você crê em Deus, você conhece Deus, eu vejo falar em Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas não obedece. Por quê? Porque ainda não conheceu o seu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amados, lá em João, capítulo 6, no versículo 38, Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amados, nós vemos Jesus aqui nessa passagem, ele dizendo que ele estava aqui submisso a Deus, e o que ele veio fazer aqui na terra foi em obediência ao seu Pai Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Poderoso. Jesus muitas vezes ele foi interrogado a respeito de quem ele era. Ele sempre dizia que ele era filho de Deus, e que ele veio não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Amém. E com isso os homens religiosos eles não aceitavam que Jesus, um ser humano, fosse filho de Deus, no sentido como Jesus falava, sendo o próprio Deus. E aquilo ali, Jesus, por várias vezes, explicou para eles que ele estava ali, porque ele veio em obediência ao Pai. Eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 25 a 29, que diz assim. Versículo 25 do capítulo 8 de João diz assim: então lhes perguntaram: quem és tu? Veja bem, irmão, lhe perguntaram a Jesus: quem és tu? Respondeu Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa tem dito ao mundo. Veja bem, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram de que eles falavam do Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. No versículo 28, Jesus disse-lhe Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Em outras palavras, eu sou Deus Todo-Poderoso. Mas por enquanto eu estou como filho. Por enquanto eu estou em obediência ao meu Pai. E que nada faço por mim mesmo, amados, mas falo como o Pai me ensinou. O bom Pai e o bom Filho. O Filho, ele faz em obediência ao seu Pai. Aí eu pergunto, amados, qual de nós temos feito isso com os nossos filhos? Você tem ensinado seu filho nos caminhos do Senhor? Você tem dedicado o seu tempo como pai em amor aos seus filhos? Você tem amado seus filhos? Você tem parado algum tempo para educar seus filhos? Você tem dito a ele que você o ama? Você tem dado exemplo a ele daquilo que você exige dele? Como tem sido, amado, nós como pais? O que é que nossos filhos eles poderão dizer amanhã a respeito de mim e de você que é pai ou mãe? Qual tem sido o seu exemplo para seus filhos? Jesus diz o quê?
Disse, pois, Jesus: quando levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Meu filho, ele aprende, porque ele vê o exemplo de mim. É por isso que Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for velhas, não se desviará dele. Amados, eu não tive pai para me ensinar isso. Eu não tive mãe para me ensinar isso. Mas eu aprendi a conhecer o Pai dos pais através do seu Filho Jesus Cristo. E através do seu Filho Jesus Cristo, eu passei a amar, meu Deus Todo-Poderoso, que é o Pai pelo qual tenho, porque pai biológico eu não tenho mais. Mas tem o meu Pai Todo-Poderoso, que está sempre comigo, todos os dias, irmão. Glória a Deus. Nas horas boas e nas horas difíceis. Glória a Deus. Ele está conosco, irmão. Ele não sai de perto de nós, não. Ele está sempre conosco todos os momentos, irmãos. Glória ao seu nome, meu Deus. Ele é o único Deus que não dorme, que vigia seus filhos, viajando, trabalhando, dormindo, cuidando dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças, do nosso lado, dos seus bens. Do inimigo invisível das nossas almas que anda no mundo. Deus está lá cuidando de você como Pai. É o Pai Todo-Poderoso que não dorme, que guarda seus filhos. Eu lhe pergunto: o que nós temos feito com este papai que tanto nos ama, amados? Ao ponto de dar seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. O que você tem feito, meu irmão? Deus, amado, Ele é digno de toda adoração. Deus é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém, meu Deus. Foi através de seu Filho Jesus Cristo que eu conheci o Pai de meu Pai, o Pai de nossos pais, o Pai Todo-Poderoso, o Pai Eterno, o Pai Grande, o Pai Perfeito, o Pai Celestial. Glória a Deus. Mas só pude conhecer Ele, amado, quando eu passei a conhecer seu Filho Jesus. Bom Pai e bom Filho. Bom Filho, bom Pai. Amém, Jesus. Bom Filho, bom Pai. Exemplo perfeito de bons filhos. Por isso que Jesus, ele diz, continuando no versículo 29, e aquele que me enviou, veja bem, aquele que me enviou está comigo. Amém. Não me deixou só, porque faz sempre o que lhe agrada. Amém, meu Deus. Aquele que me enviou, irmão, não me deixou só, sempre está comigo. Por quê, irmão? Porque eu e você, nós, Ele, Jesus, sempre faz aquilo pelo qual Ele o enviou. Amados, Deus nos chamou, Deus nos adotou, como a irmã citou, como filho. João 12 diz: a todos quanto receberam, todos que aceitaram Jesus, se tornaram filhos de Deus. Amém. Daí por diante, amados, nós temos que agora praticar, viver esses ensinamentos do nosso Pai Todo-Poderoso, que mandou seu Filho para que me ensinasse a conhecer Ele. Amém. O nosso Deus Todo-Poderoso. E esse Deus, irmão, Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós não podemos, amar, de maneira nenhuma, deixar que o nome de Jesus seja mal testemunhado através da minha vida. Mas que eu tenho que ter um testemunho, irmão, onde eu posso abrir a minha boca, como agora há pouco da gente conversando com o nosso irmão Valdo, ele falando sobre isso, o carro, o exemplo que nós devemos dar para que possamos ganhar outras vidas para Jesus. É muito fácil você falar de Jesus, mas você tem tido exemplo. Meu pai falava, obrigava-me a fazer isso, faça isso aí. Se chegar errado, apanha, tem que respeitar, mas não dava testemunho. Eu vi aquilo, aprendi uma certa parte, mas a outra parte também fazia errado. Por quê, irmãos? Porque era o testemunho dele. Mas quando eu conheci o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aí eu passei a amar meu pai que eu odiava.
Eu passei a amar minha mãe. E eles, antes de fechar os olhos, eles se converteram, aceitaram Jesus. Amém, Jesus. E está na glória do céu. Há um ladrão na cruz. O que o ladrão fez de bom para ir para o céu? Ele não fez nada, irmão. Mas antes de morrer, ele fez o quê? Jesus, Jesus, quando tu vier no teu reino, lembra-te de mim. Jesus, olha para esse pecador José Barbosa. Olha para você, meu irmão. E diga: Jesus, tem misericórdia de mim, que sou homem pecador. E Jesus venha em teu socorro. Ele perdoa teu passado, irmão. Ele te faz um cidadão do céu. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, amado, que merece o nosso respeito. Merece, amado, porque Ele é um Deus que nos ama. Lá em João 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amém, meu Deus. Louvado seja Deus. Amém. Quem não me ama, não guardará as minhas palavras. E as palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Glória a Deus. Disse Jesus, lá em João 4,34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Esta é a nossa missão, amados, como crentes em Cristo. Fazer a vontade de nosso Papai do céu, porque Ele é meu Pai, Ele é teu Pai, Ele é nosso Pai. Ele nos chamou, irmão, porque Ele nos ama. Ele perdoou o meu passado, amado. Ele perdoou o passado de toda a humanidade por amor a nós. Porque o pecado afastou o homem da glória de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo justamente para morrer no meu lugar. Verdade. Na cruz, porque a morte de cruz era a morte mais vergonhosa daquela época para o judeu. Eles davam as costas quando alguém ia morrer na cruz. E mais despiram Jesus. Para humilhar Jesus. O apóstolo Paulo disse, se não me engano, parece que é 2 Coríntios 5,14, que ele não faz por causa da sua vergonha. Ele foi para a cruz. Ele não levou em consideração a vergonha. Ele sofreu, ele suportou, ele aguentou, irmão, por mim e por você, meu amado irmão. Amém, Jesus. A morte mais humilhante para uma pessoa era a morte de cruz. E Jesus humilhou, meu irmão, por você. Jesus se humilhou por mim. Ele sendo Deus, poderia muito bem ele sair da cruz só com sopro e matar todo mundo ali. Mas ele não, eu não vim fazer a minha vontade. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai, que era ele morrer na cruz, por mim e por você, irmão. Para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida para sempre, amados. Amém, meu Deus. Um dia que nós saímos desse corpo, deixamos esse corpo, esse tempo carnal, nós temos um tempo espiritual que estará para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Este deve ser, irmão, nosso consideração, nosso exemplo como cristão, adorar a Deus em espírito e em verdade, com todas as nossas forças. Amém, meu Deus. Meu querido, eu digo a você, não negue Jesus por nada deste mundo. Não negue Jesus por dinheiro, não negue Jesus por trabalho, não negue Jesus por descanso, não negue Jesus por bens materiais, não negue Jesus por nada. Leve a sério, meu irmão, a sua fé. Porque não é a igreja que salva você. Não é a igreja B que te salva, é Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Mas para que eu tenha Cristo Jesus, eu tenho que obedecer a sua palavra. João 14,15, se vocês me amam, oh meu irmão, se vocês me amam, obedeça a minha palavra, guarde os meus mandamentos, pratique essa palavra, irmãos. Amados, quantas vezes nós ficamos em casa, às vezes perdendo tempo com o celular, perdendo tempo com programa, perdendo tempo com ouvir coisas. E a rua está aí pressão de minha presença para evangelizar. Vidas estão perecendo, irmãos. Quantas vidas no partido com essa pandemia? E segundo a Bíblia, a própria ciência mostra isso também.
que daqui para frente os tempos serão difíceis. 2 Timóteo 3 diz que nós estamos apenas no começo. Paulo diz, 2 Timóteo 3, 1. Nos últimos dias, os tempos serão difíceis. O que está acontecendo hoje, amados, é cumprimento da sua santa palavra. Jesus disse que vai passar o céu, tudo vai passar, irmão. Esse céu, essa terra, esses astros que nós estamos vendo, esse corpo, tudo vai passar. Mas a palavra dele vai permanecer para sempre. Nós vamos para a glória, irmão, mas a palavra de Deus vai lá, porque nós guardamos e ele está lá, porque a palavra de Deus é Deus. Nós estamos vendo só ele falando verbalmente aqui através da sua palavra, onde nós vamos ver ele face a face como ele é. Glória a Deus. Estaremos lá face a face, abraçando Jesus. Amém. Apocalipse 21 diz isso. Que ele estará, Deus estará conosco, que nós estaremos com ele para sempre. E ele vai enxugar de nós todas as lágrimas, irmão, todo o seu sofrimento que você passou na terra. Mas você suportou por amor a Jesus Cristo. Você suportou, meu amado. Suporte, irmãozinho. Suporte. Não desista nunca de Jesus. Seja fiel. Logo, logo a tua vitória vem. Amém, Jesus. Apocalipse 2:10, né? Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Querido, nós temos uma coroa para receber na glória celestial. Amém. Temos a coroa que Deus vai dar a cada um de nós. Oh, Senhor Deus, me ajuda. Eu tenho essa coroa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não perdê-la. Eu sei, irmão, que muitas coisas vão acontecer para você desviar. Muitos caminhos vão se abrir. Eu vim lá na Piraca hoje para encerrar. Estou encerrando, irmão. E vim do meu trabalho. Trabalhei 48 horas no hospital. Aí Cida liga e diz: ô Zé, passa na casa de Dona Rosa, pega um feijão lá, uns espigas de milho que ela vai dar. E entrei no sítiozinho, logo saí de Arapiraca. Quando eu chego lá no sítio, passo na casa dela, ela não está ali para ela. Onde é que a senhora está, Dona Rosa? Estou aqui na casa da minha mãe. Vem aqui, seu Zé. Eu fui lá, quando eu cheguei lá, na casa da mãe dela, que é a irmã Rosa. Ela é Rosa também, ela são duas crentes em Cristo Jesus, serva do Senhor. Duas Rosas. E a mãezinha dela está doentinha assim, cadeirante, mas é uma bênção de Deus. Aí quando eu saio, chego lá, pego os materiais, aí disse: olha, seu Zé, o senhor vai por aqui, você pega essa estrada de barro, lá na frente você sai na pista, né? Aí disse: está certo. Aí disse, quando eu cheguei lá na frente, aí disse: meu Deus, e agora? Tem dois caminhos aqui. Eu não sei se você vai para dar na pista ou se vai direto. E agora? Fiquei na dúvida, né? E é assim que aparece, irmão. Sempre aparece esse caminho querendo desviar a gente do caminho do Senhor, né? É verdade. E isso é um exemplo para a gente aprender. E eu digo: e agora, meu Deus? Aí eu digo: mas é seguir em frente, é seguir em frente. Aí disse: ah, rapaz, errei. Andei mesmo, se todinho lá perguntando o povo, passar na pista. Andei com o carro, andei, parava, chegou numa casa, um rapaz: olha, amigo, onde é a pista aqui? Como é que faz para chegar na pista? Não, você tem que dobrar ali. Aí eu desci, dobrei, eu cheguei na frente, aí vi acho que é por aqui, né? Ele disse que eu tinha que entrar à esquerda, né? Quando eu cheguei lá, estava limpando o mato lá, e foi na casa dele lá. Assim, aí eu digo: meu amigo, como é que pode parar aqui? Eu digo: aqui é a minha casa, você tem que voltar. Digo: meu Jesus, né? Aí saí, né? E de repente, quando eu olhei assim, ele pegou uma pista assim: pô, eu vou por aqui, vai ser aqui, que ele tá descendo, né? Aí quando eu olhei pela pista, vi um carro longe, digo: o carro passando pela luz, ah, rapaz, tô chegando na pista, né? Aí cheguei, né? Cheguei na pista, mas rodei que só dentro do mato, sabe? Foi, né? Então, o caminho é assim, irmão. O nosso caminho é Cristo, mas sempre vai surgir caminho diferente para você desviar. Quando você tiver dúvida, pare, pergunte, fale com Deus: Senhor, é isso mesmo o caminho? Você vai saber, porque Deus vai te dar sabedoria. Olha, o caminho é Jesus. Não, mas A e B também serve. A e B, né, é um atalho, né? É o peregrino, né? O filme do peregrino, que já assistiu, sabe que o cara chega lá no céu. Não, eu cheguei também, mas chega de todo jeito, né? Aí o outro não, o outro passou por sacrifício, mas chegou lá. E quando chegou as portas, foi aberta e subiu para o céu. O outro chegou lá: poxa, por que eu não posso entrar no céu? Não cheguei no céu? Aí disse: mas você trouxe algum documento, alguma coisa? Aí eu vim de todo jeito, né? Então, não tem lugar para você aqui não. Aí o inferno se abriu e desceu. Irmãos, o nosso caminho é Jesus. É amar, irmão. É perdoar, é abraçar, é ser fiel a Jesus Cristo. Amém, Jesus. Querido, se você tem algum rancor com alguém, perdoe.
Nunca deixe sua mente, a nossa mente se encher daquilo que não vem de Deus. Somos seres humanos, somos, pensamos, erramos. Mas é bom, irmão, não errar. É bom pedir perdão a Deus. Quando vê esse mau pensamento querendo acusar alguém, alguém fez isso aquilo, que muitas vezes surge na nossa mente, de pensar de fulano, de falar de fulano, querido, não fale essas coisas, isso não vem de Deus. Reanime sua mente, repreenda no nome de Jesus, cante louvor e abrace. Jesus disse o quê? Ouviste que foi dito, né? Amai vossos amigos e odiarás vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olhe, meu irmão, está alguém lhe perseguindo, entregue ele a Deus. Seu Deus, tem misericórdia daquele cidadão, daquela pessoa. Seu Deus, perdoa ele, me perdoa também, seu Deus, me guarde, Senhor. Porque ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Louvado seja Deus. Amados, bom pai e bom filho, que esta palavra fique no seu coração. Nós conhecemos nosso bom pai, nós conhecemos nosso bom Deus por causa do seu filho Jesus Cristo. Um bom pai, bom filho, mas também um bom filho, ele pode se tornar um bom pai, porque Jesus, ele foi filho e ao mesmo tempo ele é nosso pai. Ele é nosso pai todo poderoso. Ele se fez filho para nos ensinar e ao mesmo tempo ele se tornou pai todo poderoso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o Deus eterno, ele é o Deus todo poderoso. A ele toda honra, toda glória, todo poder é dele, somente dele para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus amados. Que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Que Deus abençoe você, pai, mãe, você que está visualizando, meu amigo. Deus te abençoe grandemente. Que as bênçãos sejam sobre a tua vida, sobre o teu lar, a tua casa. E seja esse exemplo de filho. Como Deus é nosso pai, se fez filho para ao mesmo tempo nos ensinar como seu pai e ao mesmo tempo voltar para o nosso pai. Louvado seja Deus, que Deus abençoe. E obrigado, meu irmão, pela oportunidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Glória a Deus.